A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus amados irmãos. Deus abençoe muito a tua vida em nome de Jesus Cristo. Nesta hora quero dirigir esta palavra especialmente aos pastores, mais especificamente aos pastores de Viamão, aos pastores mais especificamente aos pastores que me conhecem, mais especificamente aos pastores que pastoreavam ovelhas preciosas, ovelhas que têm muito valor para Cristo, pessoas eleitas, instrumentos escolhidos, pessoas completamente como a menina dos olhos de Deus. Esses pastores que tiveram a oportunidade e o privilégio de pastoreá-las não o fizeram com cautela, não discerniram este mesmo valor, esta mesma preciosidade, este mesmo quilate de cada ovelha, cada irmão, cada irmã, seja ele de situação humilde ou não. Mas aqui eu quero falar especificamente da condição espiritual e o valor para o reino de cada ovelha que estes pastores não valorizaram, abandonaram, maltrataram, injuriaram, defraudaram, difamaram, condenaram, inutilizaram, encarceraram, perseguiram. É muito fácil julgar as almas, é muito fácil apedrejar os irmãos, é muito fácil reprová-los quando eles cometem um pecado. Todos nós pecamos. E você, meu irmão pastor, liderança, que tem ultrajado não apenas o nosso nome, mas o nome de Cristo Jesus, você nunca peca? Você nunca pecou? Ou melhor, você está pecando? Ou você não está pecando? Qual é a tua condição nesse momento, agora, atualmente? É muito fácil querer apedrejar a morte e fazer com que morra a mulher pega em flagrante adultério, mas é muito mais difícil perdoar as ofensas. É muito mais difícil reconhecer que todos nós precisamos de uma segunda chance. Nós temos o direito, biblicamente, de ter um tempo de arrependimento, biblicamente, de me converter, de me arrepender, de me humilhar para Deus, e que Deus, então, possa dizer se eu tenho ou não mais uma chance, porque só Ele pode dizer que se temos ou não. Jesus Cristo foi indagado por Pedro: Senhor, mestre, quantas vezes eu vou perdoar o meu irmão? 7 vezes 7? Quantas? Qual é o número? Qual a quantidade? Qual a intensidade? Como vou comensurar? Eu estou comensurando da maneira humana. E como tu comensura da maneira divina? Ele disse: não, Pedro, não apenas 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, 70 vezes não é 7 vezes, é 70. É o número 10 vezes mais. Ou seja, Deus é superior em todas as coisas, aspectos ao homem. Tudo que ele faz está 10 vezes mais além da capacidade humana. Então vamos viver como Deus quer que nós vivamos. É claro que todo aquele que comete pecado, todo aquele que erra, tem consequências. E ele deve ser dirigido e conduzido, mas de maneira correta, amorosa, como um bom pastor faz. O bom pastor não tira a vida das ovelhas, mas ao contrário, ele a dá por elas. E eu me alegro porque existem pastores em Viamão, mais especificamente na Vila Augusta, que eles me reprovam, que eles querem anular o meu apostolado, que eles querem difamar o meu chamado, mas não o podem, não o conseguirão. Tentarão e tentaram, mas não o poderão, poderão. As ovelhas, pastor, não são tuas. As ovelhas sempre foram e sempre serão de Cristo. Você só apenas um instrumento momentâneo para ajudar a cada um ser aperfeiçoado, pois esta é a tua missão, aperfeiçoamento dos santos. Não é outro objetivo senão ajudar com que cada um seja melhor, mais efetivo, mais forte, mais sábio, mais entendido, mais capaz, mas segundo a vontade de Cristo Jesus. Esta é a tua missão, teu objetivo, teu propósito com Deus em relação às ovelhas, em relação às almas, que elas precisam de sabedoria, precisam de conhecimento, precisam de amor, principalmente amor, do que legalismo.
As ovelhas não precisam de religião, não precisam de legalismo, não precisam de um duro jugo. Elas precisam, como Jesus veio dar um fardo leve, um jugo suave. Não dizendo que elas não precisam obedecer, ao contrário. Todos nós precisamos obedecer ao mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas, toda a nossa alma, força e entendimento, e o nosso próximo como a nós mesmos. Isto é o maior mandamento, é a maior lei de todas. Não tem como sair disso. Então todos têm que obedecer, todos têm que se submeter a Deus, mas em amor, em obediência, em entendimento, com esclarecimento, com sensatez. E assim como nós sofremos como José, em primeiro lugar, a venda dos irmãos nos vendendo para um povo estranho, para um povo que não é cristão. Foi assim que aconteceu comigo. Eles me venderam, eles me lançaram fora, eles me inutilizaram, eles barraram a minha subida nos altares, nos púlpitos, as minhas atividades espirituais, tentaram fazer com que eu fosse completamente liquidado, silenciado, o dom que há em mim, mas não puderam, porque o dom de Deus que Deus coloca em nós, ele será manifestado, quer na prisão, no cárcere, na cisterna, aonde quer que nós estejamos, o dom de Deus será manifestado. E assim como eu experimentei essas dolorosas e gravíssimas e cruéis marcas de Jesus, marcas de perseguição, marcas de injustiça, marcas de dolo, marcas de cajadadas sem necessidade. Levei muitas cajadadas, fui muito perseguido dentro da igreja, na liderança. Não estou falando aqui para difamar as igrejas, ao contrário, a igreja de Cristo é santa, a igreja de Cristo é perfeita, mas alguns homens fora da presença de Deus, em pecado mesmo, homens que queriam viver de uma maneira inadequada e dizendo que Deus aceitava, porque o homem que se comporta desta maneira, expulsando e matando as almas, ele não está em Cristo, ele está em qualquer outro lugar ou qualquer outro ser, mas não está em Cristo, porque quem está em Cristo, ele age como Cristo. Pois então nós fomos forjados, estruturados, ensinados pelo próprio Espírito Santo em tudo que nós experimentamos, para então poder compartilhar humildemente, gratuitamente o que nós recebemos de graça para ajudar as ovelhas. E pela misericórdia de Deus, o Senhor tem enviado os obreiros que vocês, pastores, não quiseram cuidar, não quiseram investir, não quiseram identificar a preciosidade que eles têm para Cristo. Não é para você, não é para mim, é para Cristo. E se para Cristo eles são preciosos, eu vou ter que perceber esse valor. Se para Cristo eles valem muito, para mim também que eles têm que valer. E para vocês eles deveriam ter valido muito, mas vocês tiveram o privilégio, tiveram o tempo de perceber isto. Mas ao contrário, sabe o que vocês fizeram com eles? Os machucaram, os ofenderam, os traumatizaram, lançaram pedras neles quando era para abraçá-los, injuriaram, difamaram, colocaram no banco sem necessidade e não conversaram, e não entenderam por que eles pecaram, por que eles erraram, o que faltava na vida deles. Vocês não quiseram orientá-los como um pastor deve orientar as ovelhas, ao contrário, vocês acharam que eles aprenderiam sozinhos. Não, por isso que você foi colocado, para orientar aqueles que não sabem, para ajudar a fé de cada um, no combate à fé de cada um. Mas você não quis suar pelas ovelhas, você não quis orar pelas ovelhas, você não quis gastar um tempo em prol das famílias, em prol dos profetas, em prol dos eleitos. Se você fosse a última chance dessa ovelha, ela teria sido perdida, mas graças a Deus, que Deus ainda tem misericórdia e consegue ainda pegar e colocar ainda no seu aprisco essas ovelhas preciosas para Cristo e também para mim. Eu fui uma ovelha completamente desvalorizada, mas Jesus me ensinou o valor, me ensinou a valorizar a cada alma, a cada ovelha. E hoje eu fico muito feliz, muito alegre, mesmo que esses pastores, vocês pastores, fiquem entristecidos, furibundos, irados, porque eles estão agora aqui comigo e Jesus, sendo pastoreados, guiados não por mim, mas pelo Espírito Santo que está na minha vida, que está me orientando e que está me usando para mostrar isto mesmo a eles, que eles são muito eles são muito preciosos, muito valorosos, aleluia. E você pode ficar ofendido mesmo,
Deus falou que muitos ministérios ficariam ofendidos comigo, mas não me importo, eu não me importo nada, porque não convém que eu obedeça a homens mais a Deus, não convém que eu agrade a homens, mas agrade a Deus, não convém que eu faça para a glória de homens, mas para a glória de Deus, e assim eu me comporto e assim eu me posiciono. Então, muito cuidado quando você tiver ovelhas preciosas e não saber cuidar, porque você vai ser requerido de cada uma delas. Não se esqueça, você teve a oportunidade de cuidar de grandes ovelhas, preciosas ovelhas, que darão muito fruto, mas você não quis o fruto, você quis, por interesse, coisas daquelas ovelhas, e elas não deram ou não puderam dar, e você então as rejeitou, só quis aquelas que são fracas, aquelas que podem dar as coisas passageiras a vocês, e vocês essas conservam, essas agradam, essas cuidam, essas protegem do lobo, é mesmo? Mas por que vocês não fazem sem distinção alguma, sem acepção de pessoas alguma, para todas as ovelhas? Fazem só para algumas? Acepção de pessoas, né? Legalistas, religiosos, raça de víboras, vós sois, por comportarem-se de uma maneira indigna da sua eleição, do seu sacerdócio. O vosso sacerdócio não é para ser assim, o vosso sacerdócio é para ser perfeito e irrepreensível, mas vocês têm sido repreensíveis. E por isso Jesus, o Espírito Santo, vos repreende mais uma vez e vai continuar vos repreendendo até vocês tomarem vergonha em suas caras e comportarem-se como homens de Deus, mulheres de Deus. Porque se não for assim, se vocês continuarem me ultrajando, continuarem me ofendendo, continuarem dizendo que eu sou um falso apóstolo, um falso profeta, e dizendo que eu ajo na carne e sou um ladrão, vocês vão pagar o preço. Não é uma ameaça, é uma voz profética, porque está na palavra. Ai de vós que ousar tocar um dos meus ungidos, ai de vós que persegui os pequeninos, é melhor que nem tiveste nascido. Então essa é uma palavra repreensível pelo Espírito de Deus. Então, pastor e pastora que me ofendem e diz que o trabalho que Deus colocou nas minhas mãos não é de Deus, vós verão, já estão vendo, Deus já está anunciando a glória que Ele tem feito acontecer na Vila Augusta, e muito mais acontecerá, não apenas estritamente na Vila Augusta, mas em arredores, em outras cidades, em todo o país. Deus fala notória a sua potente mão, porque Ele já começou a levantar eleitos, Ele já começou a levantar os seus profetas, os seus atalaias. Ele vai fazer tudo conforme Ele aprove fazer. Aleluia. Então, este é o aviso. Fiquem atentos ao que o Espírito Santo faz e fala a cada um. É melhor ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas do que rejeitar, porque quem rejeita o Espírito Santo está perdido. Então, humilhem-se e peçam perdão pelas ovelhas que vocês deixaram passar pela sua mão. Vocês fizeram como Labão, que só queria as fortes, só queria as bonitas, mas Jacó pegou todas. Jacó pegou as listadas, as malhadas, as salpicadas. Ele não fazia questão nenhuma de ser a mais bonita, mas ele queria a mais forte. E graças a Deus, vocês perderam as mais fortes. E agora o Senhor me deu as mais fortes. E eu me alegro, porque Deus me deu ovelhas preciosas, que vocês machucaram e ofenderam. E foi difícil tratar elas. Foi difícil, aleluia, ouvir o que elas trouxeram para mim. Elas trouxeram muitas coisas amargas que elas passaram nas mãos de vocês, mas graças a Deus, assim como o Senhor mostrou através daquela parábola do bom samaritano, onde ali veio um sacerdote, onde veio ali um religioso, mas não cuidou daquele homem que estava machucado, mas veio um bom samaritano e cuidou e colocou numa estadia e mandou ajudar nos ferimentos e fazer com que ele ficasse em repouso, descansasse até ficasse forte. E ele pagou, aleluia, a hospedaria diária e tudo que gastaria em prol da recuperação daquela ovelha. E nós temos que gastar pelas ovelhas. Não é a ovelha que tem que gastar pelo pastor, é o contrário. É o pastor que tem que dar o mantimento para as ovelhas. É o pastor que tem que cuidar das ovelhas. Não é a ovelha que tem que dar o mantimento para o pastor. É o pastor que dá as ovelhas, que dá a vida pelas ovelhas, o mantimento, a graça, o cuidado, o seu tempo. É o pastor que dedica-se, não é a ovelha pelo pastor. É o pastor pelas ovelhas. Nós vamos trocar o princípio. Não vamos trocar a regra. Deus abençoe e cada um fique atento em nome de Jesus Cristo. E saiba que tudo que falar contra o ungido de Deus vai ter que prestar conta no tribunal do Senhor, que um dia muito em breve se aproxima. Então, pastor e pastora, pastores e pastoras, fiquem atentos,
porque enquanto tu aponta um dedo, aleluia, você sabe que tem outros 9 dedos que estarão sobre você. Então, é melhor eu ter nascido se for perseguir um pequenino. Mas as ovelhas que Deus colocou comigo agora, elas estão bem guardadas, cuidadas e lavadas pelo sangue de Cristo. E elas eu não deixo não. Elas eu não abandono não, porque é o contrário. Eu tenho que dar a vida por elas, e eu vou dar a vida por elas, por a vida de cada uma, espiritualmente, no meu tempo, no meu dia a dia. Porque eu sei reconhecer, aleluia, o valor de uma ovelha. Porque eu não tive valor para muitos, mas Jesus me valorizou, e através do exemplo de Cristo, eu comecei a valorizar a cada um. Pode ser uma pessoa que não tenha bem nenhum, não me interessa, porque o maior bem para mim é vê-la salva, é vê-la cuidada, é vê-la fortalecida, é vê-la alegre, é ver ela também ganhando almas para Cristo. E isso eu tenho visto e dou glória a Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, amém.